Olá, meus queridos, tudo bem? Vamos continuar nossa aula sobre o meio ambiente em debate. Nessa aula nós vamos tratar um pouquinho das conferências ambientais, depois de entender o papel do jovem na política ambiental, da sustentabilidade, do desenvolvimento, nós vamos ver as decisões governamentais ao longo dos anos. Para começar, nós vamos voltar para 1972, que foi o início dos debates mundiais sobre o meio ambiente. Antes de 1972, você tinha muitas discussões em âmbito universitário, um ou outro país fazendo reuniões para falar sobre o meio ambiente, mas uma reunião mundial só foi feita em 1972 para tratar desse tema. E nas imagens você pode ver aí vários países participando lá em Estocolmo, na Suécia, tá? Na Europa, em 1972. Dentre eles, o Brasil está entre os países representados em 1972. E olha só, esse ponto aqui é interessante, um trecho da declaração lá de 1972, após a reunião. Chegamos a um ponto na história em que devemos moldar nossas ações em todo o mundo, com maior atenção para as consequências ambientais. Através da ignorância ou da indiferença, podemos causar danos maciços e irreversíveis ao meio ambiente, do qual nossa vida e bem-estar dependem. Então aqui o ser humano reconhecendo sua pequenez perante o mundo. Ou seja, a vida do ser humano depende do planeta Terra, não o inverso. O planeta Terra pode continuar sem o ser humano tranquilamente. Continuando. Por outro lado, através do maior conhecimento e de ações mais sábias, podemos conquistar uma vida melhor para nós e para a posteridade, ou seja, para a próxima geração, com o meio ambiente em sintonia com as necessidades e esperanças humanas. Então, em 1972, o ser humano já começa a pensar em um modelo sustentável, em um modo de vida, de consumo e de produção que dê para o ser humano continuar vivendo ao longo das décadas e séculos. As decisões mais importantes de Estocolmo não foram tantas assim, até porque em 1972 você ainda não tinha tanto material científico, tanta participação mundial nesse tema. Muitos países ainda estavam envoltos, principalmente ali na Guerra Fria, você deve lembrar, e não estavam muito preocupados com o meio ambiente. E tantos outros países não tinham nenhuma base industrial, quanto mais pensar em preservar o meio ambiente. Então, os principais pontos foram criação do Manifesto Ambiental. O que é isso? São os princípios ambientais norteadores, ou seja, os países vão ter ali uma carta, um manifesto, onde os presidentes, os governantes, os líderes vão poder nortear suas políticas públicas. O que é importante para o meio ambiente, o que é importante para o desenvolvimento. Ali nesse manifesto foi debatido. Outro ponto é o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Então, a partir de 1972, a ONU começa a criar um braço político justamente para pensar no meio ambiente, não somente na questão bélica, na paz mundial. Agora o meio ambiente entra na linha ali de combate para o desenvolvimento da humanidade. Em números nós tivemos 113 países e mais ou menos 250 ONGs, que são organizações não governamentais, que participaram ali para debater o tema e tentar conscientizar os nossos líderes. Houve também uma sugestão lá para a diminuição da produção industrial. Alguns países já desenvolvidos, principalmente algumas ONGs, proporam isso, mas não foi votado, não conseguiu voto suficiente. Porque, como eu falei, muitos países ainda nem tinham uma base industrial fortalecida, outros ainda estavam se desenvolvendo. Então, sugerir a diminuição da produção industrial soou como uma grande piada entre os países. E isso não foi votado, nem sequer votado entre os países. Vamos correr o tempo e já vamos para 1992. Aqui sim, a mais importante desde 72. Nós temos aí uma reunião aqui no Brasil, inclusive por curiosidade, a capital do Brasil, que era Brasília desde a década de 60, passou novamente para o Rio de Janeiro somente durante essa reunião, tão importante que ela foi. Ali, o nosso presidente pôde, ao mesmo tempo, participar da reunião, dessa conferência ambiental e também tocar o Brasil para frente a partir ali do Rio de Janeiro, sendo a capital. Então vamos ver aqui quais os pontos mais importantes dessa conferência em 1992.
Vocês devem atentar, eu coloquei aqui, que a Rio 92 se deu exatamente 20 anos após a Conferência de Estocolmo, que foi a primeira. Por quê? Porque esse tema quase não foi debatido durante esses 20 anos, justamente por causa da Guerra Fria, que no centro do debate mundial estava a segurança mundial, ali na questão das bombas nucleares, dos ataques que poderiam haver tanto da grande União Soviética quanto do grande Estados Unidos. Então, por isso que o debate sobre o meio ambiente ficou em segundo plano. Somente em 1992, após a Guerra Fria já ter acabado, é que esse debate foi retomado com uma grande propulsão. Aqui em números, a Rio 92, nós temos 116 países, mais 56 representantes e mais de 2.000 ONGs participaram dessa reunião mundial. E o principal foco foi o desenvolvimento socioeconômico e a utilização dos recursos naturais. Aqui nessa reunião é que houve realmente a proposta do desenvolvimento sustentável. Essa expressão tomou realmente um conceito e todos os países começaram a pensar em se desenvolver de forma sustentável. Foi a partir dessa grande conferência ambiental de 1992, foi aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. Uma outra reunião muito importante foi o Protocolo de Quioto. Só voltando aqui, é bom ressaltar que foi a partir da Rio 92 que foi criado um conceito de se reunir todo ano para falar sobre o meio ambiente. A partir de 92, então, houve aí 93 para se organizar, 94 e a partir de 95 é que começa as reuniões anuais sobre o meio ambiente. Antes de nós passarmos também o protocolo de Quioto, está aqui, as principais decisões da Rio 92 foram essas. Há uma criação de agenda 21, que é justamente uma agenda que os líderes mundiais proporam para o século 21. Como é que a humanidade, como é que os países queriam chegar no século 21 em termos ambientais? Então, uma série de propostas foi posta aqui nessa agenda 21 para que os países pudessem tomar medidas para melhorar o meio ambiente. Houve também a criação da Convenção da Biodiversidade para poder catalogar todas as espécies, pensar nas espécies em extinções também. E a partir daqui, como eu falei, cúpulas anuais sobre o tema. Foi a partir da Rio 92 que os países decidiram que anualmente eles iriam se reunir para falar sobre esse tema, tamanha importância que tomou a partir da década de 90 o meio ambiente. Então agora sim, vamos falar do protocolo de Quioto, que aconteceu aqui no Japão, a antiga capital do Japão, Kyoto, que atualmente é Tóquio. Foi lá essa reunião em 1997. E o protocolo que foi votado nessa reunião propõe um calendário pelo qual os participantes devem reduzir as emissões globais, certas emissões de gases poluentes, em pelo menos 5,2 abaixo dos níveis registrados em 1990. Então eles teriam desde 97 até 2008. Em 2008 se reuniriam novamente para pensar e verificar como é que estavam esses níveis, e a partir de 2012 era a data final para chegarem nesse patamar que eles proporam lá em 1997 no Japão. E olha só, além disso, é interessante que aqui foi colocado nessa reunião que os países desenvolvidos teriam muito mais responsabilidades do que os países em desenvolvimento sobre o meio ambiente, regras muito mais rígidas para países já desenvolvidos. Responsabilidades eram comuns, ou seja, todos deveriam cuidar do meio ambiente, porém em proporções diferenciadas. Quem poluiu mais, no caso, quem passou pela Revolução Industrial por mais tempo, como o Reino Unido, próprio Japão, a Alemanha, Estados Unidos, poluíram muito mais do que países como Brasil e Índia. Então eles teriam obrigações muito mais rígidas para diminuir a poluição na Terra. E aqui está um exemplo. Brasil e Índia tinham condições mais flexíveis, inclusive até incentivos econômicos para poder guardar o seu meio ambiente. Aqui uma representação da Noruega dando dinheiro para o país Peru poder conservar uma boa parte da sua floresta amazônica. Ou seja, para poder desenvolver, os países precisariam de dinheiro. E um dos recursos a ser explorado são os recursos naturais. Então, por isso que se um país em desenvolvimento não pode explorar de forma plena os seus recursos naturais por causa da preocupação com o meio ambiente, quem é que vai trazer o desenvolvimento? Então, houve esses acordos de cooperação econômica entre os países mais ricos
para os países em desenvolvimento para poder conservar os seus recursos naturais. E aqui nós temos algumas conferências importantes, 2009, 2012, tem no livro de vocês, tá certo? Abram lá no capítulo 3, 2009, 2012 e a mais importante, a de 2015. Você pode perceber que a partir de 2008, o protocolo de Kyoto ele já começa a entrar em fase de análise. O protocolo de Kyoto votado em 1997, nós vimos ali que vigoraria de 2008 a 2012 para ver os resultados. Então, em 2009, eles sentam para elaborar uma emenda, já que eles perceberam que o protocolo de Kyoto não iria ser alcançado. E em 2012, eles votaram uma prorrogação para que em 2015 todos os países estivessem adequados quanto às suas responsabilidades ambientais. Então, essa data aqui, 2009, essa elaboração de uma emenda, não é coincidência, tá? Porque o prazo do protocolo de Kyoto iria até no máximo 2012, sendo que em 2008 eles deveriam começar a discutir. Eles atrasaram um pouquinho, começaram a discutir em 2009, novamente o protocolo de Kyoto. E em 2012, quando perceberam que não iam alcançar, eles prorrogaram até 2015. Nessa que se tornou das últimas conferências a mais importante lá em Paris. E o que foi acordado? Que não existiria mais uma fórmula universal para preservar o meio ambiente, e sim as contribuições nacionalmente determinadas, ou seja, cada nação iria determinar quanto poderia poupar e iriam fazer um cálculo global para manter a temperatura média global abaixo de 2 graus Celsius, estabelecidos desde a década de 90, lembrando que é pautado ainda no protocolo de Kyoto. Então essa foi das últimas conferências a mais importante. O Acordo de Paris reuniu 195 países, né, e todos eles assinaram essa nova convenção, esse novo acordo. E a responsabilidade do Brasil? O Brasil decidiu reduzir os seus gases poluentes em 37% e até 2030, 18% da produção energética do país iria ser sustentável. E além do mais, restaurar 12 milhões de hectares de floresta e de mata nativa. Então, gente, infelizmente, mesmo sendo uma reunião muito importante, houve alguns contratempos aí mais atuais. Aqui já atualizando para vocês, não tem um livro, tá? Essa conferência de 2015, por isso que eu estou explicando. E a partir do ano passado, os Estados Unidos se retirou do acordo. Então está aqui uma grande perda para esse acordo, visto que os Estados Unidos é o segundo país mais poluente do mundo. Então, ele se retirando do acordo, houve uma grande perda. Mas o acordo ainda continua de pé, os países continuam se esforçando para tentar alcançar a meta, que é deixar o planeta no máximo 2 graus Celsius mais quente do que a década de 90, limitar o aquecimento a menos de 2 graus Celsius até esse século 21. Então, gente, esse é o assunto. Estudem aí e façam o exercício que eu vou enviar pelo Eclash. Até mais.